Eu quero fazer na prática com você agora uma forma de entender o que você está lendo. Muitas pessoas estão lendo e às vezes elas falam, eu não sei o que fazer, né? Eu sugiro que você leia os evangelhos, não leia nada da Bíblia, até você conhecer muitos evangelhos. A coisa mais preciosa da Bíblia é a Bíblia toda. Mas se tem uma pérola lá, são os feitos de Jesus, a história de Jesus e quem ele é. Claro que depois você descobre no Antigo Testamento a sombra que profetizava a vinda dele. Você vê teofania, aparições dele no Antigo Testamento, mas a verdade é que o centro da Bíblia são os evangelhos. Leia, medite em cada história e tenta ir cavando no texto para que você possa compreender ainda mais. É de extrema importância que você lidere sua vida espiritual buscando a Deus. As pessoas às vezes idolatram pastores, profetas então nem se fala. E tem até a idolatria do discipulado. Como se fosse a coisa mais essencial da Bíblia. A coisa mais essencial da Bíblia é Jesus. Se você não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o discipulador pode até virar um ídolo e atrapalhar a sua vida. E daqui a pouco vem aquelas denúncias de manipulação. A manipulação sempre é feita numa sociedade. Eu quero ser abusado e o cara quer abusar de mim. Dificilmente alguém que fala, cara, eu leio a Bíblia, vai se lascar. Tipo, esse cara não vai ser abusado. Ele conhece a palavra, ele sabe o que Deus diz, o que Deus não diz, ele compreende. Como ele compreende? Buscando a lei de Deus, buscando a lei do Senhor, a palavra de Deus. Então esse texto ele é dividido em duas partes. A vida do justo versus a vida do ímpio. O texto todo fala de dois caras. O justo, o ímpio. Como vai ser a vida do justo? Como vai ser a vida do ímpio? E saiba de uma coisa, você que está cristão agora e quer paz, vai para outra religião. Não tem paz no cristianismo. Se alguém falou de paz fofinha para você, mentira. Há uma tensão eterna entre o bem e o mal. Entre luz e trevas. Entre o justo e o ímpio. Há uma tensão. Eu não sei se você já chegou em algum lugar, só porque você é cristão, alguém já ficou mal porque você chegou. Pastores é osso, velho. Você chega alguém, nossa, guarda o cheque, chegou o pastor. Cara, tem várias piadas, tem várias maneiras, tem vários jeitinhos, é horrível. Eu amava antes que eu não era pastor, eu era cabeleireiro, né? Eu chegava, alguém estava contando uma piada, eu chegava, os caras continuavam a piada. Agora o pastor chega, não conta a piada. O pastor chegou. Esses são os religiosos, não estou falando dos ímpios agora, mas presta atenção. São duas seções principais. O homem justo, verso 1, 2 e 3. E a advertência sobre o destino do ímpio. Verso 4, 5, 6. Aprenda a dividir. Do que esse texto está falando? Quem está falando? Para quem está falando? Faça essas perguntas para si mesmo, que você vai compreender mais e mais. Então a comparação entre o justo e o ímpio sempre vai nos trazer uma tensão. Essa comparação, se você faz na sua mente, de você consigo mesmo, você vai evoluindo. Mas se você fica fazendo com as pessoas, você vai se tornando religioso. Fariseu, hater, aí mistura tudo junto, fica fari-hater. A última moda é fari-hater. Umas pessoas que aparecem na nossa rede social e falam umas coisas que não teria coragem de falar na cara, que não teve graça e misericórdia para falar, que não teve fundamento, estrutura genuína bíblica para dizer. Então nasce as polêmicas, church, que é também a última moda. Agora, olha que legal. Não é que o justo não queira fazer várias coisas como o ímpio. A gente tem vontade. Dá vontade de xingar. Dá vontade de xingar. Dá vontade de brigar. Dá vontade de morrer. Dá vontade de correr. Diante de um sermão. Dá vontade de sumir. Eu inventei agora essa canção. Cara, não tem como não ter vontade. Mas a Bíblia tem saídas pra gente. Ireis, mas não pequeis. Você pode ficar bravo, mas a vingança é do Senhor. Caminha mais uma milha. Perdoar é 70 vezes 7, dá 490. Por dia, por hora, por minuto, não sei. Depende da pessoa, é por hora. Mas olha que louco. O que muda a vida do justo para o ímpio? Essa partinha do texto que diz, ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor. Saiba de uma coisa,
Você está na contramão do mundo. Você está ao contrário. Amém. Tá todo mundo indo para um lado, irmão. Você está indo para o outro. Não basta as lutas do seu dia a dia. Você tem que se desviar de todo mundo que está vindo contrário. Todo o mundo está vindo contrário. Só o reino que está na mesma direção que você. Aí tem uns irmãos meio doidos que estão cruzando assim. Não sei o que eles estão fazendo naquela outra rua. Porque o centro da vontade de Deus é onde nós devemos andar. Se você não está nele, você está na marginal da bênção. Você vê todo mundo vencendo o que você não vence, todo mundo vivendo o que você não vive, acontecendo na vida de outros o que não acontece na sua. Você nem está no contrário da galera e nem está a favor de quem está indo. Eu estou meio em dúvida. Eu não sei o que eu estou vivendo. Agora, palavras-chave do texto que eu escolhi. Bem-aventurado é a maior delas. Bem-aventurado é uma palavra que está acima de feliz. No grego de Mateus 5, Macários. Bem-aventurado significa mais que felizes. Um dia uma pessoa argumentou essa frase que a gente tem, né? Vocês estão felizes? Aí um dia uma pessoa me arrepiou na internet. Que feliz! Eu sou alegre. Porque felicidade é passageira. Papo furado, velho. Vai estudar a Bíblia. Mais que feliz, Macários. Minha felicidade, como o Jonas acabou de falar, não resolveu. O problema não acabou, mas uma paz que excede todo entendimento invadiu o meu interior. Isso é Macários, mais que felizes são. Se você olha a sequência de Mateus 5, é uma sequência de desgraça. E a Bíblia está dizendo antes, eles são mais que felizes. Você é mais que feliz quando você está sendo perseguido, não quando você é o perseguidor. Você é mais que feliz quando alguém está falando injustiça sobre você, não quando você fez alguma coisa e o que estão falando é verdade. Então Macários é mais que feliz, é um estado de espírito. E outra coisa que se sabe, se tudo der errado aqui, fiquem de boas, porque na eternidade nós seremos plenos. Amém, gente? Você acha que eu vou ter essa altura na glória? A Bíblia diz, teremos a estatura do varão perfeito. Todos seremos Rodrigões nessa igreja. Imagina, cara, que louco. Eu, Kiko, muda. Todo mundo estatura de varão perfeito. Vestes brancas, salpicadas com o sangue do cordeiro. Ninguém vai mais disputar roupa. Nós vamos estar lá, ó. Se tudo der errado aqui, já deu certo lá. Então quando você crê nisso, você não é feliz ou é triste. Você é Macários, mais que feliz. Ou seja, traduzido na Bíblia por bem-aventurado. É felicidade em relação à plenitude da vida que Deus oferece. Ou seja, primeira linha. Garantia de Jeová. Você vai ser pleno. Compra essa ideia que vai ser plena a sua vida em nome de Jesus. Outras 3 palavras-chave. Seguir, imitar e assentar. O contrário de bem-aventurados é seguir quem não deve, imitar quem você não deve e assentar com quem você não deve. Gente, eu fui lá na Boca de Droga que eu testemunhei agora, só ganhar o cara para Jesus e voltei. Não perguntei quais novos produtos chegaram no mercado, brother. Tem alguns irmãos que rompem com o mundo, mas vai lá dar uma flertadinha na beirada, entendeu? Perguntas como, música do mundo. Pastor, o que você acha de música do mundo? O que você acha de tatuagem? As pessoas nunca estão perguntando essa pergunta. Elas estão sempre dizendo assim, qual o limite que eu posso ir lá pertinho do mundo assim, que eu faço assim no precipício do diabo, mas ainda sou de Deus. É isso que eles estão perguntando. Tá entendendo? Por exemplo, todo bêbado que chega na igreja, a primeira pergunta é, pastor, o vinho que Jesus fez, tinha álcool ou não tinha? Que pergunta é essa, gente? Eu vou poder tomar todas ainda, Leandro Barreto, me ajuda? Então a pergunta nem sempre é no cunho de aprendizado, mas às vezes é de zoeira, é para continuar errado. Então seguir quem você não deve, imitar e assentar com quem você não devia. Olha, ele não segue o conselho dos ímpios, não segue. Não imita
a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ei, de verdade, quem você tem imitado hoje? Quem você tem procurado se inspirar hoje? Não segue, né? Não segue inclui o Instagram, eu acho. Seguir pessoas tóxicas, pessoas contrárias à sua fé, pessoas que estão despejando lixo emocional e espiritual todo dia, você acha que não dá nada? Aí entra uma questão, né? As pessoas perguntam para mim, Lê, o que você acha da criança ir lá e no Halloween? Cara, a questão não é ir lá no Halloween. É o que vem depois, é o que vem depois, é o que vem depois. Depois eu quero viver isso na high school, depois eu quero só experimentar uma vez uma balada, só de e um pouquinho, deixa eu ver como é que é. Sansão se perdeu do seu propósito todo e estava brincando no colo de uma louca varrida. Ah, se você fizer chapinha em mim, eu perco o poder. Se você fizer luzes, eu perco o poder. Não, mentira. Se raspar a minha cabeça, ui, delícia. Foi brincando. Sabe quantos anos aproximadamente Sansão brincou com Deus? 20. E um dos piores versículos da Bíblia, para mim, é: e Sansão não sabia que o Espírito de Deus o tinha abandonado. Cara, eu tenho muito temor disso, viu? Imagina um dia eu acordar achando que eu ainda sou quem eu era até ontem. Mas eu não conto mais com o poder de Deus, com a graça de Deus, com a bondade de Deus, porque a longanimidade de Deus, o Deus que é longo e demorado em punir pecados, porque essa é a tradução original de macrotúmia. Não é longanimidade, é lentidão em punir pecados. A prova disso, quantas coisas a gente fez errada por muito tempo e Deus não nos pegou. Mas alguma hora Deus fala, chega, eu sou amor, mas sou justiça e fogo consumidor. E para Sansão ele falou chega. Pode ser que ele fale para algum de nós. Tomara que não, né? Repete comigo, tomara que não. Hoje não. Onde o justo anda? É uma pergunta que você deveria fazer assim que você lê esse texto. Quem o justo segue? Quem ele imita? Onde se assenta? Então, uma dica. Se você segue pessoas que você não deveria, por algum tipo de reconhecimento social, você está dizendo para as pessoas que aquela pessoa que você segue é boa, porque elas te julgam justo. Eu não aceito ir em alguns eventos, porque às vezes você vai num evento, a pessoa tira uma foto com você e a pessoa não é da sua fé, não tem os seus propósitos, não vive uma vida como a sua e você está aprovando. As pessoas que olham para você e te julgam pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa de Deus, ela vê você naquilo que é duvidoso, ela fala, eu acho que não é ruim não, porque fulano de tal estava lá. Cuidado com os eventos, cuidado com as pessoas, cuidado com o que você compra, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você ouve. Eu estou falando o que eu vejo no texto para a minha vida, amém? Você pode fazer o que você quiser. Estou te ensinando como eu cavo um texto. Mas minha pergunta no meio desse texto é: quem o justo segue, onde ele anda, quem ele imita, onde ele se assenta. Agora também existe um contexto cultural, né? Esse salmo fala em sabedoria da tradição judaica e a importância de se meditar na lei de Moisés. Só que hoje nós temos uma nova lei. Jesus cumpriu a lei de Moisés e agora ele grava a lei dele na tábua do nosso coração. Guarde a palavra de Deus na tábua do seu coração. Algum dia não vai fazer sentido, algum dia não vai ser prazeroso, algum dia você não vai entender, mas você só vai fazer porque está na Bíblia. Tem dia que eu vou orar, gente, mas eu não estou com vontade não. Por que você vai orar então? Porque está na Bíblia. Já teve dia que eu ofertei sem querer ofertar, mas por quê? Porque está na Bíblia. E teve dia que eu falei assim, eu ando tão distante de Jesus que eu vou dar uma jejuada a troco de nada, só para eu queimar de novo. Porque eu estou tão... Gente, se você está muito comilão e comendo tudo que não deve, cara, tem a ver com algum vazio. E o jejum restaura isso. Além de te conectar espiritualmente, te deixar mais sensível ao Senhor. Quem está feliz aí diz amém. Então a meditação da lei do Senhor era a prática central do Antigo Testamento. Então presta atenção.
O justo é como uma árvore plantada à beira de rios. As folhas dão murcho, o fruto dá na estação correta, e tudo que fizer prosperará. Quem é a árvore? Aquele que tem o prazer na lei do Senhor. Onde está seu maior prazer? É uma boa pergunta para se fazer na hora que você está lendo esse texto. Meu prazer está em carros, meu prazer está em cavalos, meu prazer está em coisas, meu prazer está em dólares. Gente, os testemunhos mais tristes que eu já ouvi nos Estados Unidos era de pessoas que, enquanto estavam no Brasil, marido e mulher queimavam num só propósito. Vieram para cá, prosperaram abundantemente. Ela foi embora com um funcionário que eles tinham, ele foi embora com uma funcionária que eles tinham. Agora virou um desastre, porque eles não têm onde pôr grana, não têm onde pôr sucesso, mas perderam-se de si mesmos. Quem eles estavam buscando? Era uma árvore plantada à beira de rios? Não sei. Então o elemento da vida do justo, sabe qual é, gente? Meditação. Meditar na palavra de Deus é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Você não sabe o que fazer? Você está desempregado? Fia a cara na Bíblia e fica falando com Jesus. Pega um caderno e fica anotando. Você já percebeu que quando você se converte, Deus te dá uma ajuda? Você estava mal, aí você se converteu, ele some com o resto, que nem era tão mal. Vem o desemprego, vem a separação, vem a perseguição, vem a galera falando que você não faz parte mais da nossa tribo. Daqui a pouco você fala, meu Deus, será que eu converti direito ou converti errado? Porque eu já vi um monte de testemunho que antes eu era nada. Daí eu fui para essa igreja e virei tudo. Mas agora está acontecendo nada. Pro max da minha vida. Deus resolveu falar assim, você nunca prestou atenção no que eu estou querendo te dizer. Presta atenção, eu vou afastar o resto das coisas, daqui a pouco eu devolvo. Meditar na palavra de Deus, nas palavras de Jesus, é pão espiritual para a nossa vida, amém? É pão, gente, palavra de pastor não é pão para a sua vida, palavra de profeta não é pão para a sua vida, palavra de coach não é pão para a sua vida, palavra de Deus é pão para a sua vida, e ela vai alimentar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, em nome de Jesus. Então, como cristãos, nós devemos aplicar essas palavras antigas, atuais e renovadas e eternas, hoje. Todo texto que você lê, cara, procura uma aplicação pessoal. Meu irmão, minha irmã, procura uma aplicação pessoal. E não joga no marido, não joga na esposa, não joga nos filhos, joga para dentro do coração. A palavra de Deus você cava com uma enxada, puxando para você. Se você cavar com um pá, você vai jogar para os outros. Puxa para você, cara. Agora pensa comigo, uma árvore plantada é o símbolo o grande símbolo do texto é uma árvore plantada à beira de rio. Consegue imaginar? Aqui em Orlando tem altas árvores incríveis, né? Mas, caras, algumas das mais sensacionais normalmente estão na beira do lago. E elas resistem à friaquinha que vem de vez em quando. Elas resistem a furacões. E elas são fortes, bonitas. Dá vontade de fazer uma balança, ficar lá embaixo. Dá vontade de fazer um churrasco. Tem vários lagos públicos aqui que a galera vai e tem uns quiosques. Mas eu já percebi que a galera prefere não ficar embaixo do quiosque, ficar embaixo da árvore. Porque o quiosque ainda não é climatizado, né? Poxa, prefeito. Como assim, né? Quiosque sem climatização em Orlando, nunca vi. A galera vai para baixo da árvore, porque a árvore oferece sombra. A árvore refrigera, gente. E tem árvore que ainda tem fruto. Já foi naquela farm aqui? Que você vai lá e pega uma cestinha e colhe as frutas com seus filhos. Gente, que experiência legal. Você que não é da roça, você que não é um cowboy, você que é só um playboy, vai na roça. Vai na roça, colhe uma fruta, pensa nessa árvore. Ela oferece muito mais do que fruto. Oferece sombra, oferece segurança, simboliza algo poderoso. Você já pensou que a pessoa mais legal que você conhece na sua família, se ela fizesse falta, como você ia lidar com isso? Gente, eu conheço um monte de cônjuge, que um é legal e o outro é chato. Vocês já viram? Normalmente quando Deus vai levar um, leva o legal, para dar mais uma chance pro chato. Gente, pega essa chave, não é bíblico, mas é muito verdadeiro. Gente, é estranho. Várias vezes que morreu alguém do casal, eu falei, poxa, o anjo da morte errou.
Gente, nós pastores, né, temos várias soluções para as pessoas. Às vezes vem uma irmã, poxa, não aguento, meu marido me humilha. Daqui a pouco o próximo você vai orar, vem o cara, pô, não aguento, minha esposa é uma desgraça na minha vida. Aí a gente pensa rapidinho, Deus, leva aquele e aquela e une esses. Deus, é assim que resolve. Será que o senhor não entende, Deus? Por isso que a gente tem que meditar na lei do Senhor, senão essa heresia que eu acabei de falar começa a tomar conta do nosso coração. E pelo jeito já tomou de muitos de vocês, né? Pela cara que vocês estão olhando para mim, esse sorrisinho de quem apronta, né? Mas estamos juntos mesmo, barco, não dá nada não, gente. Uma árvore fortemente enraizada, super frutífera e bem saudável. Essa é a árvore. Você não sabe, mas o seu filho te vê assim, quando você é esse homem. Você não sabe, mas a sua filha te vê assim, quando você é essa mulher. E por mais que a gente passe momentos de dificuldade com um filho adolescente, por exemplo. Gente, outro dia foi extraordinário o momento que a gente viveu com a Radaz. A gente foi fazer uma repreensão, ela diz assim, eu não gosto de ouvir isso, mas eu sei o quanto isso é maravilhoso. Vocês nunca podem parar de fazer isso comigo, porque eu só vou ser legal na vida porque vocês são difíceis comigo. Porque todos os meus amigos que os pais são fáceis, eles são insuportáveis. Cara, a menina deu aval pra gente quebrar tudo na vida dela. Então, um filho adolescente bom não é aquele que não dá trabalho, porque se ele não der, ele está com defeito. Um filho adolescente bom é aquele que aguenta pancada, tem consciência de que nós estamos ali para ajudá-los a ser outra árvore frondosa plantada à beira de rios, cheio de frutos, cheio de folha, bem grande, bem forte, amém? Mas você precisa ser o exemplo, porque o exemplo arrasta. Quem está feliz ainda, diz amém. Então o que o justo faz, não é muito o que ele faz, porque ele só medita. Amém, gente? Parece que o justo, cara, não está fazendo muita coisa, ele só medita, mas ele se esquiva das 3 coisas que o ímpio faz. Não segue, não imita, não se assenta. Repete comigo, não segue, não imita, não se assenta. Gente, às vezes você não percebe, mas não fazer, às vezes te evolui mais do que o que você faz. Não faz tolice, não faz bobeira, não faz coisa ridícula que você já está evoluindo brutalmente. Cara, tem uma galera te chamando para fazer uma coisa que não tem nada a ver, não leva a lugar nenhum, envolve apedrejar os outros, falar mal dos outros, discussão. Isso não é roda para você estar, isso é roda do zombador. Nós temos que ter rodas de esclarecedores, não de escarnecedores, amém? Que roda você anda? Que mesa você está? Tem gente chamando de mesa um network qualquer. Tem gente chamando de mesa uma gambiarra qualquer. Não faça isso. O que o justo faz de poderoso é meditar e ficar esperto. Não, isso não é para mim. Gente, já teve dias que eu estava vendo um movimento da igreja mesmo. Vai sair uns 15 irmãos aleatórios, sem rumo, vamos ver onde é que nós vamos. Eu olho para a Érica e falo, Érica, a gente já tem confusão demais, não vamos facilitar para o diabo. Às vezes você precisa ter um plano, gente. Esse negócio de todo mundo junto de qualquer jeito não dá certo, não. Às vezes você pulveriza uma mesa, você faz uma mesa com 8 pessoas, não consegue ter tempo com ninguém. Por que você não faz com um casal? Com uma pessoa? Imagina se cada um de vocês fosse uma garrafa e eu tentasse ficar enchendo vocês com uma mangueira assim. Não vai encher. Mas se pegar um e... encheu, agora reparte o que você tem com o outro. Demora muito para fazer uma obra bem feita. Mas uma obra bem feita não desfalece. Demora muito para plantar uma árvore, demora muito para ela crescer, mas uma vez que ela está bem plantada, bem posicionada, frutificando com as folhas que não murcham, ela está resolvendo a vida das pessoas, amém? Você tem noção que a árvore é o pulmão do mundo? Esses dias, você viu? A Amazônia virou o cigarro do planeta. Porque se está queimando ela toda, ela não está mais purificando o ar. Olha que desgraça aconteceu. Eu estava no Acre, gente. Não tinha como respirar. Eu fiquei só 3 dias no Acre. Eu tinha que ir no chuveiro, ligar, ficar respirando lá dentro. Não tinha como, não tinha. O Acre chegou a ter 55 vezes o pior ar a se respirar do planeta. E eu não estou aqui criticando a Globo nem o PT. Só estou falando que as queimadas acontecem no Brasil.
E eu estou parafraseando com o texto. Ser uma árvore boa é refrigerar até o oxigênio da sua casa. Tem dia que você é uma árvore boa, você chega, as árvores estão meio esquisitas lá dentro, você já tem que chegar com alegria. Bom dia começa com alegria, Gustavo. Bom dia começa. Gente, um dia eu conto a história dessa música para vocês. Agora olha só, sabia que o justo tem recompensa e o ímpio tem consequência? E não adianta usar o Romanos 8:28 nesse caso que não vai funcionar. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Fazer o uso errado disso, achar que qualquer desordem é bênção de Deus para a sua vida. Não é. Um dia um garoto chegou garoto lindo da igreja, abençoado, sumiu. Daqui a pouco ele voltou. Ele estava com um semblante estranho. Uma menina mais estranha ainda junto com ele. E aí ele chegou para mim no final do culto. Ô pastor, tá grávida. Falei, você casou com ela? Não. Aconteceu, né? Falei, você quer que eu fale o quê? Não, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Falei, não. O texto original diz assim, se você todos os dias tem um tempo marcado na mesa do Senhor, medita nas coisas do Senhor, tudo que acontece com a sua vida, isso sim, é bênção de Deus. Seja dias difíceis ou dias bons, isso é bênção de Deus para a sua vida. Para você, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se você vai dar uma puladinha na cerca suave, de boa, tipo a de Agar, né? Porque Sara falou, Abraão, não vou ter filho mesmo, sai com a minha amiga. Aí ele, então tá bom, não é pular cerca, né? Isso aí é ser habilitado, relacionamentos abertos. Foi esse dia que começou. Aí ele foi, ficou com a menina, voltou. Quando voltou, gente, não foi benção. Ainda sendo com o alvará da esposa, não foi benção. Ainda a esposa falando, tá tudo bem, eu sou estéril, vai com outra, não foi benção. Você olha na Bíblia e vê a desordem, e essa desordem persiste até hoje. Palestinos e judeus lutando pela terra que é do pai. Você pensa que não, mas uma puladinha de cerca suavezinha pode estragar tudo na vida. Então, o pecado tem consequência diferente. Tem pecado que você volta para casa com AIDS. Tem pecado que você volta para casa com filho. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Não. Só para a árvore plantada na beira de rios. Às vezes não dá para entender por que o justo perde uma mulher maravilhosa. Não dá para entender por que o justo perde um marido maravilhoso. Não tem explicação. Mas uma verdade não dá para fazer gambiarra com as coisas do Senhor. Não imite, não siga e não se assente. Não imite, não siga e não se assente. Amém, igreja? Aleluia. Agora a parte pior, né? O último verso diz que eles vão ser exterminados. Imagina você ser burro a vida inteira na terra e ainda ir para o inferno. Gente de Deus, velho. É muito azar, não é verdade? Ser uma besta humana a vida toda, escolher tudo errado e ir beijar o Satanás na boca para sempre. Cara de Deus, velho, é muito ruim isso. O sangue de Jesus tem poder, ainda bem que nós somos crentes. Ainda bem que a gente é salvo no sangue de Jesus, amém? Olha o fim do ímpio. Graças a Deus se foi. Eu vi isso, cara, um dia eu fui fazer um velório. Falei, meu Deus, né? Seu pai, né? Puxa, meu sentimento. Graças a Deus foi tarde, pastor. Eu falei, sangue de Jesus, o que eu estou fazendo aqui, cara? Pela fala do filho, certeza que foi para o inferno. Aí eu vou aqui, olha, a gente vai ver ele na eternidade. O que faz, Marco Aurélio? Que bênção. Outro dia foi o pior. Esse foi o segundo pior. O pior do pior foi o seguinte. Gente, estamos aqui reunidos nesse culto fúnebre pela vida do Sarah Mondengers. Cadê a esposa? Veio uma aqui, a outra aqui. Eu olhei para ver se elas sabiam entre si. É uma olhando para a outra. Eu perguntei, árabe? Não. Muçulmano? Não. Falei, não vou mais perguntar, senão vou chegar safado. Eu vou chegar no safado. Aí eu falei, como é que faz agora, né? Queria ser católico para falar, vamos deixar ele quase o resto da vida no purgatório. Porque quem não sabe, você que não é católico, purgatório é um lugar que você vai e fica queimando pra caramba. E a hora que purificou, você sai e vai pro céu.
Aí era pago indulgência no passado para tirar os seus entes queridos de lá. O nome disso para nós é Refiner's Fire, amém? O fogo refinador de Deus que está nos pegando e nos queimando vivos para queimar a palha e sobrar somente o trigo para que a gente possa ser salvo, purificados no sangue de Jesus. É por isso que a gente passa por processo. Então o purgatório nosso é aqui mesmo. Do católico vem depois. Mas a verdade, gente, é que o fim do ímpio é graças a Deus se foi, você está entendendo? Legado e herança é fruto e recompensa do justo. Mas traumas, confusões, desordens, tragédias drásticas e consequências irreparáveis ficam por conta dos ímpios. Essa é a consequência. O verso 5. Não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade do justo. Note que tem duas pessoas. Ímpio não resiste ao julgamento e o pecador não resiste à comunidade dos santos. Você precisa ajudar os pecadores agora. Se você ama pessoas, você não pode respeitar o destino delas se não é o Senhor. Você só respeita pessoas que têm destino no Senhor. Quem não tem destino no Senhor, você tem que desrespeitar. O maior respeito por Deus é desrespeitar alguém que está indo para o inferno. Você precisa falar, posso falar uma coisinha? Não é para o céu que você está indo não, hein? Quem é você para falar isso? Eu sou um cara que lê a Bíblia. Todo dia eu estou vendo se eu estou indo. E pelo que eu estou vendo, você não está indo. Mas é isso. Pai do Senhor, Deus abençoe. Deus te abençoe, mas bom fim não há de ter. Estão felizes ainda? No texto existe 3 tipos de homens maus. Você percebeu? Não é tudo igual. Quem são eles, gente? Pecadores, ímpios e zombadores. Quem são os pecadores? Tô nem aí, deixa a vida me levar. A vida leva. Eu já tá deliberado. O cara chega, ele já fala mesmo. Sou de esquerda, LGBT, e vim aqui para destruir a igreja, a família. E pronto. Pelo menos ele é gelado, gente. Leandro, você é de direita? A direita, para quem não nasceu de novo, é a esquerda do evangelho. Eu não sou de direita. Eu sou endireitado pelo carpinteiro de Nazaré. Então, pau que nasce torto não tem jeito. Carpinteiro de Nazaré é a profissão do homem e ele resolve, amém? Vai te dar umas pauladas até você desentortar, em nome de Jesus. Mas hoje está na cara de pau. A galera que está dando aula, a galera que está se posicionando em vários lugares vieram para quebrar tudo. E você? Eu não quero confusão. Eu não quero nenhum tipo de confusão, Leandro. Eu não vim no culto para isso. Gente, o pecador é deliberado. O zombador está na cara. De tudo ele zomba. De tudo ele faz piada, tudo ele sacaneia. Alguns viram humorista nas custas de tudo que é sério. Agora, o pior dos 3 para mim é o ímpio. E talvez você se surpreenda agora. O ímpio não necessariamente é pecador. Tem ímpio que se sente salvo. O que é um ímpio? Alguém que é impiedoso e vive na impiedade é alguém que parou de ser devoto de Deus e se acostumou com a religião de Deus. É alguém que sem temor faz tudo de ruim e acha que Deus não vai julgar nada. É alguém que senta como ovelha, mas é lobo. É alguém que quando alguém precisa de ajuda, ele tem um diagnóstico para terminar de empurrar a pessoa para o buraco. Nossa, eu estou devendo, você pode me ajudar? Está devendo porque você não governa? Sai fora. A impiedade arrancou graça e misericórdia do seu coração. O contrário de ímpio é piedoso. Olha que louco. Tem um monte de pastor ímpio. Líder ímpio, crente ímpio. Quando a nossa religião passa a julgar tudo, quando a nossa religião não conversa mais com os pequeninos, quando a nossa religião não alcança de maneira evangelística o mundo, quando a nossa religião está puxando sardinha para políticos corruptos ao invés de confrontá-los e falar, vocês precisam se converter em nome de Jesus. Isso é impiedade. Quando a impiedade toma o coração da igreja, ela é uma igreja que não tem a presença de Deus e não faz o que Deus gostaria que ela fizesse. Vamos lá, alguém, gente? Posso ouvir um misericórdia? Mateus 7,24.
Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha só, não é só sobre ser árvore, é sobre construir coisas. Não é só quem você se tornou, mas é tudo que Deus te deu estar sobre a rocha, que é Jesus. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Verso 28, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Repete comigo, maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Verso 9 responde, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Meditar no Salmo 1 como um mestre da lei, faz você ficar teologicamente habilidoso, cheio de conhecimento. Mas meditar como Jesus é querer que ela faça parte da sua vida e vire seu estilo de vida. Então, quando você falar, unção vai ser liberada junto com aquilo que você está dizendo. Eis a diferença de um ensino para uma sabedoria. Se você ensina o que você vive, seus filhos sentem um toque. Mas se você manda o seu filho fazer o que você não faz, você vira uma piada dentro de casa. Então pensa comigo, como aplicar na prática agora esse texto? Vamos meditar todo dia na palavra de Jesus, Poema? Vamos? Vamos, igreja de Jesus, vamos meditar todo dia. Não importa quanto tempo. A questão não é ser um vencedor, a questão é começar. Começa 5 minutos, 10 minutos, mas com qualidade. Não vai, não, eu vou ficar 3 horas fazendo isso. Começa de boa. Se já faz 1 hora, faz 2 então. Mas é tempo da gente meditar na palavra de Jesus, tá? Não fica na de Moisés, não, se você vai fazer coisa errada daqui a pouco, já se cumpriu. Não volte a ser judaizante. Se você gosta de coisa judaizante, leia Hebreus, ou rasgue ele da Bíblia. Que a gente não pode mais viver o Antigo Testamento. E tem muita igreja hoje que quer ser judaizante de qualquer jeito. Isso não é bíblico. É tirar de Jesus tudo que ele realmente representa. A supremacia de Deus está na pessoa de Jesus e ele cumpriu toda a lei. Amém? Então vamos refletir sobre as nossas próprias escolhas e práticas a partir do ensino de Jesus. Quando você começa a comparar suas escolhas e práticas com os ensinos de Jesus, você tem um parâmetro se você se mantém no caminho ou não. Se você continua a caminhar com ele ou não. E vamos fazer isso em comunidade. Porque ali no texto, na parte que o texto nos mostra uma foto, tem rio, que é Jesus. Tem beira do rio, que é estar próximo. Tem árvore, que é quem você deveria se tornar. Mas tem muitas árvores, porque a história não é só sobre você. É sobre toda a igreja do Senhor. Tem frutos, tem folhas, tem frutos, muitos frutos, frutos que permanecem. São 3 níveis de frutos na Bíblia. E eu quero te contar um testemunho verdadeiro. Gustavo tinha 17 anos. Eu discipulava ele. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho que o pai e a mãe do Gustavo, aqui meu genro, o Ciro e a Val, eles mostravam para mim, todos felizes assim, ó, uma casa. Uma casa bonita, de 2 andares. E eles falavam para mim, olha a casa que o Gu construiu. E eu entrei na casa e comecei a ficar horrorizado. E os pais deles estavam muito felizes. O Gu construiu essa casa. Aí eu peguei o meu tênis, assim, arranquei o meu tênis e comecei a bater na parede da casa. Gente, era pior do que as casas dos Estados Unidos. Caiu mais rápido. Comecei a bater na parede, destruí o 2º andar. Eles desceram correndo para o primeiro. Eu destruí a laje e destruí o 1º andar. Quando não sobrou nada, eu joguei o tênis no chão e gritei com os pais dele. Vocês não estão vendo que isso que ele fez é só uma maquete? Não é a hora, não é o tempo. Por que que vocês deixaram ele fazer isso? Ele tem que viver as coisas do tempo dele. Gente, eu acordei aflito, apavorado, liguei pro Gu, falei, Gu, eu tive um sonho com você, vem tomar um café comigo. Ele tinha 17 anos. Hoje tem 18. 30 anos agora. São muitos anos, gente.
Eu chamei ele para casa, como eu já fiz com muita gente. Isso era uma palavra profética. Mas a galera adora a palavra profética. Pega aí a chave do carro, pega aí a chave da casa. Pega na mão de Jesus e anda, igreja. Nossa, para de badalar esses lazarentos aí do Satanás, gente. Espírito de adivinhação no inferno. Gente que não muda de vida, não muda de conduta, não estabelece governo e quer vitória. Ah, procura cartomante, cara, sai muito mais barato. Estou falando sério, é uma piada que a igreja tem se tornado. Sem contar os piques, cara, que você tem que fazer depois disso. O sangue de Jesus tem poder. Se isso é ser evangélico, cara, eu sou ateu. Muito prazer, eu sou ateu. Porque eu não creio em nada dessas coisas demoníacas. O Gu, chega aí, vem tomar um café. Tomou um café. Gu, tive esse sonho. Daí ele olhou assim pra mim. Tipo a Cata, minha neta agora, quando chega no lugar. Dele, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, você tem um emprego. E você está bombando no emprego. E você tem uma namorada. O que você acha que tem que fazer? Você está construindo a vida com essas duas coisas. A namorada não era minha filha. E eu pensava que eles seriam só amigos para sempre. Essa é a parte ruim da história. Aí eu olhei pro Gu, falei, cara, eu não sei. Me diz aí o que você acha que é. Ele levantou, eu falei, onde você vai? Ele falou, vou resolver isso. Ele saiu mais ou menos meia hora depois, ele voltou. Ele voltou com uma cara pior do que ele saiu. Ele sentou. Falei, o que aconteceu, Gu? Tá tudo bem? Ele, já resolvi. Falei para meus pais que eu não vou ser empresário. Falei para a produtora que eu estava que eu não quero mais trabalhar lá. E falei para minha namorada que é um namoro que não condiz com a Bíblia, que a gente não namora mais. Eu falei, e agora, Gu, o que quer fazer? Chorar? Quero chorar agora. Cara, então pensa comigo. Hoje eu olho para a vida do Gu. É um cara bem sucedido, formado, trabalha com marketing, muito bem casado. O sogro dele, então, nem se fala. Cara, mas a história que esse cara vive hoje, ele decidiu viver com 17 anos. Às vezes você senta na roda dos escarnecedores, zombadores e pecadores e decide uma droga para sua vida. Você foi ouvir mulher que diz que homem é tudo igual e você estragou seu casamento. Foi ouvir cara que não teve uma boa paternidade, falando mal de paternidade, falando mal de pai, falando mal de família. Você andou na roda dos pecadores, dos ímpios, dos zombadores e quer viver uma vida boa. Escuta a mesa dos profetas, coma o pão, beba o vinho, porque na mesa que Deus levantou, Deus levantou muitas pessoas. Deus levantou Jessé, Deus levantou Davi, Deus levantou os apóstolos. Sempre foi numa mesa, dando destino profético com pão e vinho. Eu não sei que história você ouviu. Se foi de zombador, se foi de ímpio ou de pecador. Mas chegou o dia de você não viver mais nesse lugar. Eles não têm poder para te dar destino profético. Eles têm poder para estragar a sua vida como eles estragaram a deles. Você já viu as feministas? O que elas fazem? Elas defendem tanto o direito da mulher que elas viram um homem. Cara, isso não é defender o direito da mulher. Isso é tomar o direito do homem. É sério que um sovaco cabeludo é símbolo de transformação, cara? Cara, nem o meu é. Eu dou uma parada porque só a graça de Deus nesse calor da Flórida, gente. É bonito dar uma parada aí no cabelo. Sem contar outras coisas que eu poderia dizer, mas não convém agora. Fica a dica, igreja. Tem alguns problemas que acontecem na igreja que não é o diabo que faz. São cabelos. Então pega essa última chave. Essa é a chave mais poderosa, guardei ela para o final. A frase que mexe comigo sobre a árvore. Presta atenção. Tudo que fizer prosperará. Cara, tudo não é alguma coisa. Leandro, mas por que eu fiz e não prosperei? Quem disse que você é árvore? Já parou para pensar nisso? Talvez você seja um galho. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais
pudesse imaginar. Talvez você precisa de graça e misericórdia de Deus que te transforme de uma árvore seca numa árvore frondosa. Essa sequidão na alma, no espírito, no entendimento, na inveja, no orgulho, na ganância, na prepotência, na arrogância, na ambição egoísta, precisa dar lugar para a seiva do espírito. Às vezes liberar um perdão, às vezes quebrantar o coração vai refrigerar você por completo. Repete comigo: tudo que eu fizer, eu prosperarei. Porque essa é promessa de Deus. Vamos lá, essa é promessa de Deus para a árvore do Salmo 1. Então tem coisa que eu chego e só falo assim: Deus, eu deveria fazer isso, porque eu estou morrendo de vontade. Deus, o Senhor não está me respondendo. Porque na Bíblia, gente, nem tem um versículo que diz que Deus vai responder tudo. E nem tem um que diz que Ele não vai responder nada. Mas na Bíblia tem uma clareza. Tem coisa que Deus vai falar nitidamente com você. Mas tem coisa que Ele vai liberar para você governar. Se você é uma árvore que medita na palavra de Deus de dia e de noite, não se assenta na roda dos pecadores, não segue o conselho dos ímpios, não está na mesa dos zombadores, é claro que a sua mente é a mente de Cristo, e aquilo que você vai desejar, aquilo que você vai escolher, aquilo que você vai pensar, está de acordo com o Espírito e com a palavra de Deus, igreja. Então você vai fazer e vai prosperar. Amém, gente? Amém. Acabei de falar para o meu amigo aqui, cara, diversas vezes, se eu pudesse, eu voltava embora para o Brasil. Eu amo minha família, eu amo minha casa, amo minha igreja. Eu amo, mas eu não sei mais onde é minha casa, não sei onde está minha família. Se eu pudesse, eu voltaria, mas existem sinais de Deus que nos prosperou brutalmente aqui, que me diz: Leandro, para de pensar o que você não deve. Esses sinais mostram que vocês fizeram a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo. Então, às vezes, você quer uma coisa, mas Deus está te fazendo prosperar numa coisa que talvez você não queira, mas você deveria desejar. Diversas vezes eu me pego nessa situação. Repete comigo: tudo que fizer prosperará. Então, olha só, dos 3 tipos de pessoas ruins do texto, o pior não é o pecador, nem o zombador. Porque os dois não dá para a gente ser e ser cristão. Mas o pior é o ímpio. Vou clarear bem a sua mente. Ímpio é o que vive sem respeito ou reverência por Deus e pelas coisas de Deus. No contexto bíblico, o ímpio é aquele que rejeita a vontade divina. Então sou eu quando eu quero ir embora. É impiedade. Porque a palavra de Deus é: fica, faz, e eu vou te prosperar numa terra estranha. Estou falando de mim. Quando eu não quero o que Deus quer para mim, eu estou vivendo impiedade. E se eu prossigo nisso, eu vou me tornando um ímpio, perdendo a sensibilidade à voz do Espírito. Eu vou fazendo muito mais a voz da minha alma do que a voz do Espírito em mim. Ele vive de forma injusta e distante dos mandamentos de Deus. Em muitos casos, o termo é associado a comportamentos maus, corruptos e perversos, refletindo uma atitude de desprezo pelas coisas sagradas. Uzá e Aiô desprezaram as coisas sagradas. Gente, não despreze coisas sagradas. Não despreze o acordar pela manhã e estar vivo. Não despreze isso. Não despreze estar melhor do que 99% da humanidade. Não despreze o fato de você estar saudável, de você não ter uma doença. Não despreze o fato de você estar vivo, de você estar casado, de você estar casando, de você estar trabalhando, de você estar respirando. Não despreze o fato de estar na casa do Senhor. Tem cristão que vem para a igreja, cara, e ele perderia para o maçom, ele perderia para o macumbeiro, ele perderia para o árabe, ele perderia para todo mundo, porque a forma que esses caras cultuam o Deus deles é muito superior à forma que você cultua o seu Deus. Não dá para tratar de qualquer jeito. Não é qualquer culto. Não é o culto da poema, é o culto de Jesus. E não interessa se você entrou numa igreja que prega Jesus, cultue Jesus e pare de olhar para aquilo. E pare de criticar. As pessoas hoje têm um diagnóstico geral para tudo e não sabem o destino profético que Deus tem para ele. Impiedade refere-se ao estado ou à qualidade de ser ímpio. Isso não é uma qualidade, né? É uma desgraça. Ou seja, de agir com desrespeito a Deus.
A moralidade e as leis divinas também ele despreza. É ausente de devoção ou justiça e muitas vezes está associado ao comportamento perverso, imoral, individualista, ganancioso, ambicioso. O impiedoso descreve uma pessoa que age sem piedade, sem compaixão, ou que não segue os preceitos de reverência a Deus. Ele pode se referir tanto à falta de misericórdia, com a falta de respeito às regras de Deus. Vem cá, você é perdoador? Perdoadora? Misericordioso, misericordiosa? Quando eu terminei o texto, eu comecei a fazer essas perguntas. Será que eu não sou ímpio? Pecador eu sei que eu não sou. Zombador só de vez em quando. Aquela zombadinha, né? Que às vezes vem no nosso coração, né? A gente dá uma zoada. Nunca viu a foto de alguém no Instagram e falou, nossa, que palhaço. Nunca fez? Às vezes era uma coisa séria, às vezes era uma coisa espiritual. Você... Nunca fez? Nunca fez? O diabinho, lembra do diabinho aqui e o anjinho aqui? Nunca fez? Gente, é assim que você deveria olhar sempre para um texto do Senhor. Quando Deus me falou o Salmo 1, a primeira coisa que eu pensei, Deus, me dê coisas novas, porque eu não aguento mais ler esse Salmo. E quando você tem reverência, presta atenção, e você dobra o joelho lá diante da Bíblia, daquele texto que você está cansado de ler e fala, Espírito de Deus, o Senhor que inspirou os 40 homens que escreveram esse livro sagrado, o Senhor tem códigos, o Senhor tem chaves, o Senhor tem revelações, o Senhor tem palavras proféticas nesse texto que talvez alguém nunca viu antes. Fala comigo, Deus, me alimenta. Eu não quero ser o dono de um sermão de domingo de manhã, mas eu quero ser alguém que comeu primeiro do pãozinho que saiu do forno, para que depois eu possa entregar para os meus irmãos, porque afinal, Senhor, evangelismo é um mendigo dizendo para outros onde encontrar pão grátis. Eu preciso, igreja, não só pregar no domingo e pastorear. Eu preciso me alimentar do mesmo alimento que você precisa. Vamos lá, quem está comigo, gente?